Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e, como já é tradição, a gente começa pedindo para vocês ajudarem aí o nosso trabalho. Primeiramente, se inscrevendo no canal, curtindo e comentando esse vídeo e compartilhando aí com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Mande lá no Zap, manda pra família, pra amigo, pra geral. Também vocês podem apoiar a gente através da chave Pix, que aparece aí na tela no QR Code. E também tem a chave Pix aqui dos nossos parceiros da Rádio Antena Zero. Ajudem eles também, que o trabalho é muito bom. Acompanhem nas redes sociais e tudo mais. E temos o nosso Apoia-se com duas linhas de apoio. A primeira que é voluntária, de R$1 a R$9. E a partir de R$10 você concorre aos nossos prêmios mensais. Esse mês temos Escritos sobre Educação e Geografia, com textos do Elisée Reclus e do Piotr Kropotkin. Dois anarquistas aí que dedicaram boa parte da vida deles aos estudos geográficos. Muito bom, eu recomendo, né? Sou meio suspeito, sou geógrafo. Gosto pra caramba desse livro. E temos essa edição bonitona aqui da revista Jacobin Brasil, beleza? Lá que os nossos parceiros da Autonomia Literária lançam. Temos também os nossos parceiros, o primeiro deles da Autonomia Literária, claro, que disponibilizaram pra gente um cupom de 20% de desconto no catálogo deles. Então tá aparecendo aí na tela o cupomzinho AntifaCast20. Mano, tem uma porrada de coisa lá. Tem pôster. Livro. Tem... pessoal, lá na editora Autonomia Literária tem livros. Tem pôster, tem eco bag. Acho que camiseta eles não tem mais. Estava até cobrando o Cauê esses dias aí. Tinha umas camisetas mal bonitas da Jacobin lá. Mas enfim, tem livro para todos os gostos. Tem de anarquismo, tem marxista, tem trotskista, tem geral, beleza? Então acompanhem lá, dêem uma olhada no material que eles lançam. Tem jogo de tabuleiro também, inclusive, né? O camarada Guilherme que veio aqui no nosso episódio sobre games e cultura pop. E tudo isso vocês podem adquirir com 20% de desconto usando esse nosso cupom, beleza? Temos também o cupomzinho de 10% lá na camisa crítica com o cupom AntifaCast. Também tem camiseta, tem moletom, tem eco bag, tem bastante coisa, tem boné, inclusive. Nós já sorteamos 2 bonés deles aqui, bonitões lá com o logo da Ação Antifascista. Temos camaradas da Caixa de Ferramentas, a plataforma de cursos da Esquerda Radical. 10% de desconto no curso Partido Fardado e a Política no Brasil com o camarada Pedro Marim da revista Ópera, usando o cupom AFASP Partido Fardado 10. E 10% de desconto também no curso Revoluções, um outro mundo é possível, com o cupom AFASP Revoluções 10. É um cursinho que tem 4 aulas, né? Uma sobre revoluções na América, outra na África, Revolução Russa e revoluções da Ásia. Mano, pessoal 100%, assim, aula, sei lá, Jones Manuel, Elias Jabbour. Dê uma conferida lá, 10% de desconto nesse curso. E também temos camaradas da editora Alma Revolucionária, editora aí que se dedica aos temas religiosos, né? Não só religiosos, também lançam outros tipos de livro, mas relacionados com a nossa luta da esquerda radical, a luta anticapitalista. Então tem pra você aí que é cristão, que é espírita e é de esquerda, da esquerda radical, tem um compromisso com a luta anticapitalista, tem livros pra vocês lá, beleza? E bora pro episódio de hoje. Uma última coisa, lembrando que o apoio de vocês é fundamental pra gente manter tanto aqui o nosso canal do YouTube, quanto pra gente viabilizar outros projetos da Ação Antifascista São Paulo. E agora no fim... Vai ser em agosto, né? No finzinho de julho, a gente tá lançando um projeto muito especial, com muito carinho, que é o nosso Centro Social e Desportivo Estrela Vermelha, que vai ser finalmente a sede da Ação Antifascista São Paulo, e onde vai funcionar a nossa Academia de Lutas Antifascista. Então, colaborem, apoiem a gente aí, cada R$1 já ajuda bastante nas nossas iniciativas e na viabilização dos nossos projetos. É isso, não, só falar pro pessoal acompanhar também, tem o Instagram do
do nosso Centro Social e Desportivo, tá aparecendo aí na tela, e tem a nossa campanha do Apoia-se lá também. Se puder dar essa força, ajuda bastante. É isso. E para começar nosso episódio, a gente vai falar sobre socialismo e juventude. E os nossos convidados são a Isa Vaz, da UJR, e o camarada Janderson, da UJC. Agradeço muito a presença de vocês. Quero que vocês se apresentem, contem um pouquinho da trajetória política, como que vocês se politizaram, como que vocês chegaram nas respectivas organizações e o que mais vocês acharem relevante aí para a trajetória política. Beleza? Começar? Pode começar aí. Certinho. Sou o camarada Janderson, certo? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Boa noite, boa tarde ou bom dia aí para quem está assistindo. Camarada Janderson Silva. Sou morador do Jaraguá, periferia noroeste de São Paulo, desde que cheguei em São Paulo. Sou pernambucano, de Jaboatão dos Guararapes, mesma terra do Jones, inclusive, mesma cidade. Vim pra cá com 1 ano e até então moro no Jaraguá, não saí ali do bairro, né? Me mudei para diferentes casas do bairro, mais de 7 casas de aluguel ali na quebrada, mas não cheguei a sair do bairro. Eu sou militante do PCB e da juventude do PCB, o JC, né? Da UJC sou militante desde 2017, do PCB propriamente desde 2021. Eu sou MC também, sou funkeiro de luta, funkeiro comunista, né? Nem só funkeiro, nem só comunista, mas funkeiro comunista, como eu costumo dizer. Funkeiro desde 2009, desde quando eu comecei a conhecer mais a música de rua e me atrever a fazer batida, a fazer rima. E funkeiro comunista desde 2015, que foi quando eu comecei a me interessar mais por divulgar as ideias que eu estava colhendo ali com a conjuntura política nas músicas mesmo, né? Pegando o gancho ali, o terreno já plantado pelo funk consciente, né? Que já nos deixa vários aprendizados. E tentando aí desenvolver, vamos dizer assim, uma tendência, né? No funk. Já percebo, por exemplo, que alguns MCs também passaram, MCs de funk que são bastante ligados ali aos círculos que trabalhamos, também passaram a mesclar as coisas e acho que faz parte de toda uma tendência aí de MCs que estão atingindo o conhecimento revolucionário. E, bom, eu sou formado apenas no ensino médio, né? Fiz até o 3º semestre da Faculdade de Ciências Sociais na Uninove. Não cheguei a me formar, mas ainda pretendo um dia, não é um plano para curto, médio prazo. E no momento estou só me remunerando da arte, né? Não digo desempregado, porque eu nunca paro de trabalhar, é incrível que desempregado é esse, que não para quieto em casa. Mas, enfim, ser sempre procurando, sempre me relacionando politicamente também, que acaba sendo o mesmo círculo, faço uns bicos ali, outro aqui. E me remunerando da arte também, né? Pelo Apoia-se. Inclusive, apoia-se/camarada Janderson, né? Você pode achar lá no Apoia-se. Assim como o Pix também, que está nas minhas redes sociais. Muito bom. Eu sou a Isa, né? Sou militante da UJR, da União da Juventude e Rebelião, e também da UP, da Unidade Popular pelo Socialismo. Eu tenho 20 anos e, diferente aí de vocês que já fizeram faculdade, eu faço cursinho pré-vestibular, né, online, e sou diretora da UBS, né, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né, compondo a oposição dentro da entidade, né. E eu ingressei, assim, na UP e na UJR em 2020, no meio da pandemia, né. Sou do ABC Paulista, sou de Santo André e ingressei porque via que a situação, assim, econômica do nosso país, a situação, assim, de uma crise sanitária, uma crise social muito profunda, e eu me revoltava muito porque eu tenho um pai que ele é caminhoneiro, né? E achava um absurdo ele ter que sair para trampar todo dia no meio da pandemia. Tava muito revoltada e, inclusive, né, porque o ABC é o sei, assim, inclusive da greve, né, da luta popular. E eu ficava muito revoltada, assisti, inclusive, o documentário ABC da greve. Aí eu vi aquele estádio, assim, lotado de trabalhador fazendo greve, lutando. Aí eu fiquei assim, caramba, a gente tá passando por um momento, assim, tão absurdo no nosso país. Inclusive, eu não tinha nem ideia do que era o marxismo, do que era as opressões por conta do capitalismo. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo, né, fui me aprofundando na teoria marxista, entendendo que a contradição é o sistema capitalista. E aí foi onde eu encontrei, né, nas brigadas do jornal A Verdade, inclusive trouxe aqui um jornal para presentear vocês. Da última quinzena, que já está saindo uma nova quinzena, né, do nosso querido jornal. Deixar aí com vocês um jornalzinho. E aí fiquei sabendo que ia ter uma brigada do jornal A Verdade, né, no terminal perto da minha casa.
E aí eu colei e aí comecei a participar, enfim, né? Ingressei aí nos movimentos e acho que foi uma das melhores decisões, assim, que eu tomei na minha vida, com certeza. Mas, de resto, né, o trampo também faço uns bicos, assim, de artes, enfim, também sou artista, né? Pinto ecobag. E é isso, a gente segue na luta. Ah, legal, da hora. A gente queria que vocês falassem um pouco, assim, da história, né, das suas respectivas organizações, assim, como que elas se organizam, como que elas atuam. O pessoal ter um pouco, assim, de dimensão ao JC, que é antigona pra caramba, né? Isso. Assim, acho que talvez tenha sido uma das primeiras, né, no Brasil, nesse sentido. Isso, coletivo de juventude comunista, sim. Uhum. Depois da fundação do partido, né, partido fundado, inclusive, não só pelo pioneirismo de comunistas revoltados brasileiros, mas por influência também da União Soviética, do sucesso da Revolução Soviética, né, que influenciou a criação de vários países no mundo. E aí o PCB criou sua ala de juventude, se não me tiver escapado, em meados ali dos anos 20, depois de criar o partido propriamente. E aí passou por várias desavenças ao JC, né? Mas se reconstruiu 2 anos depois da reconstrução do partido, em 92, a reconstrução revolucionária. E aí acho que se a gente tiver que historicizar melhor para chegar nos dias de hoje, eu diria que ao JC, da reconstrução revolucionária até pelo menos 2015, era inexpressiva em vários campos de atuação. Era mais expressiva no movimento estudantil ou nas intervenções intelectuais, de alguma forma, assim como o PCB, né? Porque foram anos em que a social-democracia no país era a bola da vez, era governista. Então, o que tinha de referência de esquerda, geralmente, era o próprio campo democrático popular. E também porque durante a ditadura e também durante a reconstrução revolucionária e seus processos, o partido foi sendo desmantelado, né? Tipo, militante preso e tudo mais. Quando a gente fala isso, né, que prenderam militantes na ditadura, não só do PCB, mas de um complexo de organizações, não é pouca coisa, né? Quando os caras vão prender, eles não prendem um militante inexpressivo da organização. Eles prendem a liderança sindical, que tem contato com mais pessoas. Eles prendem quem tem realmente relevância, e prenderam esses, tipo, quebraram as pernas do partido na transição das décadas 80 e 90, né? Por isso que a gente chegou no século XXI, não só o PCB, mas o comunismo de maneira geral, também por efeito da derrocada da União Soviética, chegamos meio desmantelado, meio mancando ali. Tanto que em 2013 pouco se viu assim, com expressividade, visualmente, os comunistas naquele momento. Sabia que eles estavam na rua, né? Mas ora de maneira dispersa, ora com organizações pequenas. E se tratando da UJC especificamente, tem até um dado que é curioso. Eu estava escrevendo uma tese para o último congresso que teve, né? E eu mencionei esse dado. Em 2013, a UJC não tinha nenhum núcleo de bairro, certo? No Brasil inteiro. Em 2015, repetia essa constatação. Aí, isso em congresso, sendo constatado em congresso, sendo relatado, autocriticado, né? Ainda não alcançamos certo patamar de inserção e tal. Até que em 2018 alcança os primeiros núcleos de bairro, começa a se dinamizar a atuação, sai um pouco ali do movimento estudantil, se ampliar, ficar mais conhecido, né? O surgimento de intelectuais também, como o Jones Manuel, influenciou bastante o crescimento, mas sobretudo a linha do partido, né? O que o partido e a juventude defendia, que mais chamava a atenção da juventude. E aí a gente chega, por exemplo, em 2021, com o congresso da UJC, com uma série de núcleos de bairro que, assustador, quantidade assustadora, né? Devido ao acirramento da luta de classe. As pessoas estão procurando por alternativas. A gente viu, por exemplo, a própria fundação recente da UP, né? É sinal de que as pessoas estão procurando urgentemente por alternativas. Isso inflou os partidos comunistas, as organizações que agora eu acho que já estão com um corpo embrionário, vamos dizer, suficiente para meter marcha nas lutas, tocar mais lutas aí. Acho que se na década retrasada e na década passada a gente estava sem muita perna para as coisas, hoje a gente já está com as perninhas, entende? Uhum. E acho que daqui para frente é amadurecer a luta, amadurecer esse movimento defeituoso que a gente tem, movimento comunista brasileiro, pra caramba, inclusive, e fazer com que essa história não acabe por aqui, né? Ou melhor, fazer com que essa história, né, fazer com que a luta de classe acabe logo, mas não sendo os primeiros a desistir, né? Seremos os últimos, isso se desistimos. Pode crer. E a UJR?
Bom, a UJTR, falei que sou militante da UP, né? Mas a União da Juventude Rebelião é a juventude do PCR, né? Do Partido Comunista Revolucionário, um partido que foi fundado em 1966, né? Ou seja, durante a ditadura militar. E, inclusive, teve os seus principais dirigentes, né? Assassinados, torturados, né? E isso devido, inclusive, porque esses dirigentes, né? Exemplo que a gente homenageia em algumas ocupações, mas... Inclusive, a todo ano, né, a gente construiu a frente do ato no 1º de abril, enfim, fazendo a luta pela memória, verdade e justiça. Mas, a exemplo de Manuel Lisboa, Manuel Aleixo, Manuel Bezerra, né, que diante do momento assim, de mais barbárie assim, da história do nosso país, né, onde os fascistas tomaram poder, não abriram a boca, né, sobre a organização do partido, né. Então... a UJTR foi fundada em 1995, um momento de reorganização, e a UJTR tem a missão de organizar também os jovens, né, que não necessariamente ainda sabem sobre o que é o marxismo, mas que na UJTR a gente saiba o que é o socialismo, né, aprender então, e a gente fala bastante que a UJTR é a escola do socialismo, porque é a juventude que percebe, assim, as contradições, né, da sua vida, seja nos locais que você estuda, né, onde você trampa, ou onde você mora, né. E a UJTR, desde a sua fundação em 95, tem a missão de conseguir organizar os jovens nos seus principais locais de atuação, né. Então, a gente considera, inclusive, que a luta do movimento estudantil, assim, no país, né, no Brasil, ela é uma luta, assim, muito importante, porque ela encabeçou, inclusive, durante a ditadura militar, né, a exemplo do que foi a revolta pela morte do Edson Luiz, enfim, encabeça, assim, uma luta muito, muito importante, assim, de ação, né, de movimentação da conjuntura. E a gente considera que é importante porque hoje a gente vem passando, por conta do capitalismo, né, da pressão, assim, hoje quem domina, assim, né, os detentores do capital, de tirar, assim, o direito da juventude de poder estudar, né? De, inclusive, saber que uma universidade pública existe, né? Assim, nesse nível. E a UJTR tem essa missão de conseguir desgastar o sistema capitalista, porque a gente compreende que é o nosso principal, enfim, o principal elemento, assim, que origina as opressões da juventude, né? Então, o machismo, o racismo... Inclusive, são pautas muito cooptadas, né, pelo capitalismo, né, mas de que, se não for o final disso tudo, né, para acabar com essas opressões, que é lutar contra o sistema capitalista, então, apoiar as ocupações do MLB, né, que é o movimento dos bairros e vilas favelas, as casas de passagem, referência do movimento de mulheres Olga Benário, construir as brigadas quinzenalmente, inclusive não só nos principais centros, né, urbanos e... do campo, enfim, onde nosso povo circula, né, do jornal A Verdade, mas também construir as brigadas no seu trampo, na sua universidade, na sua escola, né. Então, a UJTR, assim, tem esse método de a gente estar cada vez mais falando com o povo e trazendo a denúncia, né, de que há toda a contradição, então, o transporte público lotado, e inclusive trazendo a consciência de que é a gente que bota o país para funcionar todos os dias, né, de que é a gente que produz e a gente que mais sofre, assim, o perrengue no final do mês de não ter o dinheiro para pagar as contas, né? Então, a gente tem essa missão aí e viemos expandindo, a exemplo, né, igual eu disse, ingressei em 2020, eu não fui exclusiva porque a gente achou que era o momento, inclusive, de não abandonar as ruas, né? Inclusive de puxar o fora Bolsonaro, de colocar que estávamos vivendo uma política fascista, né? E foi com isso que, inclusive, o movimento da juventude teve um papel muito importante de a gente imergir as ruas, né? Então, acho que é um pouco disso, assim. Pode crer. Da hora. E, para além dessa questão de continuar mobilizando a juventude para atos de rua, atos nos espaços em que a juventude circula, trabalho, faculdade, escola, quais são os outros espaços, assim, que vocês conseguem fazer luta enquanto juventude? Tipo, porque eu acho que tem meio que uma dúvida... E às vezes até um estigma de que as juventudes não são tão sérias quanto o partido, não discutem temas tão sérios quanto o partido está discutindo. Mas para sair desse estigma, como que vocês diferenciam, assim, a atuação do partido e da juventude?
Bom, no caso da UJC, a gente coloca a UJC como a escola de quadros para o PCB, né? O que não significa, por exemplo, esse balanceamento entre qual que faz a atuação mais importante. Uma vez que, inevitavelmente, acho que acaba sendo a mesma dinâmica com outras juventudes também, inevitavelmente, os que estão atuando seriamente hoje na UJC, se continuarem do jeito que estão, um dia serão dirigentes do PCB. Então, tendo essa consciência, acaba que não diferencia muito o que eu estou fazendo hoje é menos importante, algo assim. Acho que, na prática, isso se dá de maneira dinâmica. Por exemplo, ela falou de ocupações urbanas do MLB. Em algumas ocupações urbanas ou rurais também que estamos inseridos, a gente poderia citar no Ceará, por exemplo, a Gregório Bezerra ou a ocupação Marighella em Santa Catarina e tudo mais. O complexo partidário se revezando ali. São militantes da UC, às vezes, da Unidade Classista Corrente Sindical do PCB, na linha de frente da ocupação, mas que no final de semana vai vir os camaradas da UJC trazer alimento e no meio da semana vai ter uma reunião com todo o complexo para tratar de coisas mais operativas. Então, acaba sendo essa cooperação bem dinâmica mesmo, no fim das contas, né? A não ser que sejam coisas, tipo, bem propriamente de juventude mesmo, que aí você vê, tipo, um peso às vezes maior, sei lá, a questão da organização da cultura, sei lá, eventos culturais. Se a gente for ver eventos culturais organizados pela UJC ou pelo PCB, vai ver uma predominância de jovens, porque, enfim, a pauta cultural chama atenção, majoritariamente de jovens. Assim como no movimento estudantil você vai ver também uma faixa etária mais predominante e tudo mais. E no movimento sindical, por exemplo, você vai ver menos jovens, né? Mas sempre que dá, sempre que é possível, sempre que acaba sendo possível, isso acontece de maneira dinâmica, né? Na UJC, por exemplo, a gente tem travado em São Paulo, aliás, no PCB, por exemplo, a gente tem travado em São Paulo, um tempo atrás, a luta contra a privatização das casas de cultura, né? Em algumas dessas atividades, também foram dinâmicas as participações. Muito embora, se cabe dizer, foi uma luta bastante negligenciada pelo conjunto da esquerda, né? Que deram uma segurada nessa pauta de privatizar as casas de cultura, mas é uma iminência porque os setores empresariais que estavam querendo isso não vão se contentar com o não dinheiro que eles não ganharam, né? Enfim, um exemplo de luta, por exemplo, que contou de maneira cooperativa ali com a presença. Os atos de rua também, a juventude comparece em peso, ajuda a organizar o bloco também e tudo mais. Então acho que os coletivos partidários ligados ao PCB, de certa maneira, trabalham dinamicamente mesmo. Considerando ainda o fato de que existem as particularidades, né? No meio desses caminhos de comunicação entre juventude e partido, por exemplo, existe um setor, né? Vamos chamar, a gente não chama de cargo, mas existe um setor operativo que é a Secretaria Nacional de Juventude, né? Que geralmente é uma pessoa que precisa tem a tarefa de estar inteirado no que está acontecendo na UJC, quais as pautas que a gente tem puxado e tudo mais. E ele tem que ser também o porta-voz ali, ou melhor, o guardião das regras, sabe? Tipo, instruir a gente naquilo que está nas resoluções e o que não está, fazer a ligação comunicacional entre partido e juventude, fazer a ponte de maneira rápida para que não fique um caminho burocratizado. Então, acho que com essa forma de se organizar, acaba sendo dinâmico o relacionamento entre partido e juventude, sabe? Uhum. Mesmo que hajam aí as particularidades. Inclusive... eu vou dar o exemplo de um dos motivos, né, que fizeram com que da UJC acabasse entrando também no PCB. Tipo assim, o que acabou diferenciando e tal. Como eu comecei a ampliar minhas participações em ambientes públicos de modo geral, consequentemente acompanhado com a formação política, né, com a célula do Noroeste ali da quebrada, da região, os camaradas foram percebendo que onde eu fosse me apresentar não era só legal, tipo, falar da juventude, era legal falar também enquanto partido, porque às vezes eram lugares que ultrapassava os limites de atuação que a juventude culturalmente trava, né? Às vezes era eventos sindicais com vários coroa, tá ligado? Às vezes era uma série de atividades. Então, por essas e outras, acaba tendo que juntar as coisas. Então, é bem dinâmico, sabe? Uhum. Acho que acaba sendo bem dinâmico. Sim, eu acho que é nesse sentido, inclusive, né? Porque eu acho até engraçado colocar, tipo assim, porque as juventudes não
muitas vezes não é enxergado como sérias, né? Tipo assim, uma seriedade de organização. Isso porque eu acho que a origem disso tudo é porque nenhum jovem é de verdade levado a sério, né? Então, principalmente as mulheres, né? Acho que as jovens mulheres, a gente, né? Sabe como é, porque a gente não é levado a sério. Ser jovem é você falar, você tem certeza? Você ainda não viveu o suficiente para você poder opinar. Você ainda não sabe de nada da vida, né? Então, acho que, enfim, a gente até acaba carregando esse estigma, né? Que tem na nossa sociedade, assim, de uma moral que é muito ultrapassada, né? Mas de que não se existe, assim, uma contradição, inclusive porque a UJR é intrinsecamente ligada, assim, ao partido, né? E eu acho que nesse sentido, principalmente, né, da luta do movimento estudantil, que acho que caracteriza mesmo, né, uma faixa etária, né, da juventude mesmo, mas também as lutas, né, da cultura, né? A exemplo, né, eu sou da ABC e a gente também tem se envolvido nesses últimos períodos em duas lutas, assim, muito que vem, enfim, né, uma luta, assim, contra o Estado, né? Que é pela criminalização da Batalha da Matrix, né, lá em São Bernardo, e do projeto Meninos e Meninas de Rua, né, que é um projeto que, assim, que existe há décadas e que ocupa um espaço importante, inclusive, também faz parte de uma entidade estudantil lá na região, que é a Ares ABC, e, assim, foram entidades fundadas lá, foram, assim, projetos muito importantes e que estava ocorrendo, assim, um processo de despejo, né, mas que não é só a juventude que se envolve, né? Mas também todo o conjunto, assim, da população. Enfim, eu acho que as juventudes, elas cumprem um papel de organizar, inclusive de impulsionar a luta, né? Então, até mesmo dentro da categoria sindical. Hoje, se existe uma necessidade muito grande da gente que é jovem se envolver na luta sindical, porque a gente precisa fazer greve no nosso país. Precisamos, assim, fortalecer as entidades que o nosso povo, né, a gente, assim, historicamente conseguiu encontrar raízes para a gente se organizar e lutar, melhorar as nossas condições, né? A exemplo também, hoje a maior parte da juventude está nos piores postos de trabalho, e a gente comumente fala assim, né, do iFood, da Uber, e é verdade, mas, pô, o que é os telemarketing, tá ligado? Tipo, em São Caetano, tem muito perto da estação de trem, a gente comumente, assim, faz brigadas do jornal A Verdade pela UJR na porta de uma empresa de telemarketing, que, gente, é um absurdo, assim, chega a ser, assim, muito revoltante, inclusive. A gente tem até companheiros que passaram, assim, já em determinados períodos a trampar lá, mas que sem condições de que esse trampo paga menos de um salário mínimo. A maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras tem 15, 16 anos de idade, assim. E são, assim, condições péssimas de trabalho, uma pressão psicológica muito grande, moram muito distante, enfim. E que hoje é isso, precisamos trampar para ajudar a pagar as contas em casa, não tem a perspectiva de entrar numa universidade, enfim. E as juventudes comunistas, elas cumprem o papel de mostrar para esses jovens, né, pra gente, de que é possível não aceitar essa realidade, porque a própria condição de vida te faz você ficar revoltado, cara. Só que hoje, o que é mais acessível é você, às vezes, ir para outros meios, né? Inclusive, ou entender, com a ascensão do fascismo, né, de que o lado correto de mudar as coisas é o lado da extrema-direita, né? Então, eu acho que o papel das juventudes comunistas, assim, a gente, quanto JR, tem essa atuação de ir dialogar com cada vez mais jovens, de mostrar que a contradição mesmo é quem não é só o gerente, né, que fica em cima de você comprando a meta da cobrança que você está fazendo por telefone, mas sim dos conglomerados, assim, dessas empresas bilionárias que, assim, é um crime, cometem crime de contratar jovens menores de idade ou mesmo que for 18, 19 anos, enfim, trampam nessas condições de trabalho, né? Então, eu acho que realmente o movimento estudantil, ele cumpre um papel importante, né, diferenciar de arrastar a conjuntura, mas que acho que principalmente no momento que a gente vive, a gente tem que se voltar pela organização também das trabalhadoras, dos trabalhadores, e que não são, assim, somente as pessoas que às vezes são os nossos pais, né, os nossos avós, tios, mas nós mesmos, né? Acho que é um pouco, assim, dessa visão. Eu acho muito importante retomar essa perspectiva da juventude engajada na questão do trabalho também,
até para alcançar a maior parte da classe trabalhadora mais pobre do país, né? Porque você vê a juventude, Sim. mano, de periferia, tem gente que perdeu a juventude trampando, tá ligado? Eu mesmo conheço vários casos de gente que com 17 anos já sustentava a casa, assim, ó. Gente que até com menos idade ainda, sabe? Vários companheiros nossos. E daí se fica essa coisa muito folclórica da juventude, ligada ao movimento estudantil. É até uma parada meio que cria uma barreira de classe, né? E não classe no sentido marxista, mas classe no sentido de renda mesmo, né? Parece que é só uma galera, tipo, classe média, assim, que pode acessar e acaba queimando o próprio movimento, assim. Porque é uma coisa que a direita explorou muito bem, né? De fazer essa ideia da esquerda caviar, de ligar, tipo, ideais de esquerda com o pessoal que tem uma condição melhor, assim, de vida. Até hoje o MBL tem trabalhado muito com esses estigmas aí em cima do pessoal que atua na internet, né? Em cima dos que chamam de influenciadores, as pessoas que têm se comunicado na internet. Eles pegam essas figuras e falam, não, esses que são os revolucionários e tal. Eles exploram bastante isso. E, pô, é debilidade histórica nossa, né? Do movimento comunista, que não é o problema ter a presença, né, da intelectualidade pequeno-burguesa. O problema é ter a ausência do proletariado em massa, com protagonismo, né? O que é uma deficiência a ser superada. Sim. E eu acho interessante porque, ao mesmo tempo, quando a gente fala de caixinhas, né? Às vezes a gente coloca, na verdade, as coisas em caixinhas, né? Mas de que eu falei que faz parte de entidades estudantis, né? E esses jovens de 15, 16 anos, verdade que a gente tem uma evasão escolar muito grande, né? Mas que boa parte deles está dentro da escola, entendeu? E, tipo assim, inclusive, a luta por ocupar as entidades, né? Ela tem que ser uma luta de um resgate, assim, dos comunistas mesmo. Porque hoje, se a gente deixa na mão de quem quer só se promover politicamente, né, e ficar dando migalha pro nosso povo, né, continuar do Estado capitalista da forma que a gente vive hoje, nosso povo perde a fé, né? Perde a fé no sindicato, perde a fé no DCE, no Grêmio, né? Inclusive porque na luta secundarista existe uma criminalização muito grande, né? Principalmente hoje que a gente tem no estado de São Paulo, né? Um governador fascista e que rege toda meio escolar, né? Mas de que eu acho que, apesar disso, e eu acho que o papel dos comunistas, inclusive, combater essa visão que se tem dos estudantes. Porque hoje a maior parte dos estudantes do Instituto Federal, mano, vão depois do trampo. A maior parte dos estudantes da Unifesp vão depois do trampo. Enfim, né? Das universidades, até mesmo das universidades públicas. É verdade que é uma parcela, né, que conseguiu estudar, ingressar no vestibular, enfim. Mas hoje é exemplo também não só das universidades públicas, mas das próprias privadas, tá ligado? Tipo assim, o companheiro aqui falou, né? Tinha a bolsa na Uninove. Enfim. E eu acho que é importante, sim, os comunistas também terem esse resgate e essa intervenção dentro dessas entidades, né? E fazer a luta do movimento estudantil, exemplo do dia 28, né, de março, trazendo a luta pela memória, verdade e justiça, em nome de Edson Luiz, que foi o dia do assassinato do Edson Luiz, que foi um estudante durante a ditadura militar, que foi assassinado porque estava organizando a luta pelo restaurante, pelo bandejão. Então, inclusive, quantas universidades aí tem um bandejão, bolsa que falta, e assim, joga nós que é jovem e não tem dinheiro, que teve o sonho de conseguir acessar a universidade para fora dela, né? Então, eu acho que é importante, sim, o papel das juventudes comunistas, né? E a gente atua, né, enquanto o JR, enquanto os nossos movimentos de massa também, né? Pelo movimento Correnteza e nas escolas pelo movimento Rebeldes, pelas entidades que a gente constrói, de trazer esse papel, assim, né? Que tem, né? Pra gente conseguir mostrar que é possível fazer as conquistas daquilo que a gente precisa, apesar delas terem uma limitação, né? Pode crer. Eu queria só pedir uma correçãozinha. Eu meio que deu uma pescada ali na memória na hora de falar a data de fundação da OJC é 1927. 5 anos depois da fundação do partido. Eu beirei pelos anos 30, mas os anos 30 foi outra fita. Pode crer. Tranquilo. Tanta data, né? Não, muita data pra data. cacete. Eu sou Deus. péssima de Muita coisa. data. Não dá. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância de organizar a juventude
na luta anticapitalista, e falasse sobre as experiências que a gente já teve aqui no Brasil, de forma breve assim, e comentasse também as experiências que a gente tem na América Latina, né, para entender que é uma necessidade de luta que ultrapassa o contexto geopolítico brasileiro ou aqui só de São Paulo, por exemplo. São dinâmicas que precisam acontecer independente do país, porque a gente está sob a lógica capitalista, né? Pode crer. Olha, no âmbito internacional, existe, né, a Federação Mundial das Juventudes, inclusive onde a UJC constrói, o órgão, né, internacional, que é o JC dialoga com outras juventudes comunistas de outros partidos. E, enfim, eu acho que, para além das reuniões e conferências que se montam, né, e congressos dessas entidades internacionais, acho que é importante tirar planos de ação, né? Como no mundo todo, cada país tem uma conjuntura só um pouquinho diferente. Eu não faço muita ideia, até porque eu não tive o prazer de ir em um evento desse, né? Uhum. Mas, enfim, eu não faço muita ideia do quanto que eles são resolutivos e objetivos para os problemas dos países, né? Mas existe, por exemplo, essas federações e que se colocam ali na tarefa de movimentar as lutas. Agora, no âmbito nacional, mano, se eu tivesse que falar uma parada enquanto um desafio, sabe, para que a juventude trave um desafio de luta para que a juventude trave no próximo ciclo, o que faltou nesse ciclo que passou, eu acho que eu falaria o que eu chamaria de minha principal bandeira, né, não enquanto coletivo, logo menos, né, que assim, a luta para fazer com que os coletivos que eu faço parte, o PCB e a UJC, pautarem a questão do funk, ela está em andamento, já teve resultados, né, lembro que antes da gente ter alguns membros, né, mais periféricos, proletarizados e que curtem autenticamente funk e músicas periféricas, pouco se falava disso no complexo, nas mídias e tal. Hoje já se fala bastante, hoje a gente tem um cypher de 6 MCs que fizeram a música em homenagem aos 100 anos do partido, né, que é o Vozes da Revolução e tudo mais. Então acaba sendo uma pauta mais presente. No entanto, faltou muito, por parte de todo o conjunto da esquerda nas últimas décadas, lembrar que uma parte expressiva das juventudes das grandes capitais são jovens que passam o dia ou o final de semana escutando funk, música periférica, a rocha, até mesmo o sertanejo, que eu particularmente não gosto, mas reconheço que na periferia se escuta bastante também, tá ligado? E esses jovens, durante todos esses anos, estão em plena guerra, é guerra mesmo, a palavra é guerra, em plena guerra pra descansar, pra curtir. Pra curtir, os moleques têm que ocupar a rua de maneira irregular, sabendo que a qualquer momento a polícia vai tacar a bomba, mas foda-se, eles vão pra rua e metem o som alto lá, mano. Tá ligado? A existência dos bailes é a comprovação de que não tá tudo bem com a nossa juventude. Pelo menos nas grandes cidades urbanas. Uma vez que, pra curtir você precisa necessariamente infringir a lei do PSIL, você precisa necessariamente ocupar irregularmente uma rua, ligar o som com decibéis intoleráveis para um trabalhador que no outro dia vai ter que trabalhar e ele mora na mesma rua, né? Um problema que o capitalismo criou, o capitalismo e sua história de cidades, né? Suas cidades segregadas onde joga o povo. Enfim, as periferias, por metro quadrado, a gente vê, tipo, muitas famílias, muitas vidas, muitas situações, né? E nos bairros de elite, os muros de uma casa às vezes é uma rua inteira, tá ligado? Aqueles muros com plantinha do lado de fora. Essa é a diferença do quanto que a cidade é planejada, né, para a burguesia e para a classe média, e ela é jogada ali espontânea, né, uma arquitetura espontânea, improvisada para o proletariado, para os trabalhadores da cidade. E o jovem, consequentemente, quando ele quiser curtir, ele inevitavelmente vai ter que incomodar alguém, né? Nas cidades do capitalismo, o lazer de alguns implica no incômodo de outros, tá ligado? Eu acho que isso conviveu durante um tempão, nas últimas décadas, os jovens se fudendo pra, primeiro, conseguir entrar numa faculdade, um jovem que terminava o ensino médio, trabalhador de periferia e tal. Para entrar na faculdade já é um sufoco porque, enfim, a grade curricular do ensino médio às vezes não é aquém para os vestibulares e tudo mais, e é uma barreira, um filtro, né? Até por isso que a UJC é contra o vestibular, a existência do vestibular. E para além da dificuldade para ingressar no estudo, o jovem tem dificuldade para descansar, para arrumar emprego, tá ligado? Para se afirmar na própria família, afirmar sua personalidade, às vezes, como dizem as próprias pessoas do movimento LGBT, às vezes para sair do armário, tá ligado? Às vezes para se assumir politicamente. Então,
ela tava falando, a companheira tava falando que as pessoas não levam o jovem a sério. Eu lembrei bastante, inclusive, da música, né? Do Charlie Brown, camarada ali com a camiseta, do Charlie Brown com a negra ali, que de fato, pô, isso até hoje, né? Usam o etarismo, né, para desqualificar lutas políticas, usam o etarismo para desqualificar a personalidade de jovens. E, pô, o jovem hoje no Brasil e no mundo vive um complexo de desgraça, eu diria assim. A não ser que você seja um jovem de classe média ou, enfim, da burguesia. Ser jovem no Brasil e no mundo, acho que tem sido difícil, né? Não coloca a mão no fogo para afirmar por outros países, né? Acho que eu, não conheço nem o Brasil direito, mas na minha trajetória de jovem, na minha vida jovem, e os jovens que eu conheço, que circulam comigo, que correm comigo, todos compartilham de dramas parecidos, tá ligado? Todos compartilham de dramas parecidos. Tem um parceiro meu, por exemplo, que ele é doido pra militar politicamente, mas ele tem pouca segurança, né, com relação aos conhecimentos dele com o marxismo. Já falei pra ele que isso é besteira, que ele aprende no processo, ele aprende praticando, né? Mas aí ele, enfim, às vezes ele tenta estudar, não entende a linguagem. Aí ele volta para matérias do ensino médio e já esqueceu tudo. Aí esse mesmo parceiro meu tenta arrumar um trampo e não consegue, tá ligado? Então, tipo, pô, fico imaginando assim, em termos de quantidade, o tanto de jovem que no Brasil tá vivendo esse impasse, tá ligado? Acho que por essas e outras que a gente incentiva a se organizar. Pode crer. Não, você falando, eu até pensei, né, que acho que para uma boa parte da nossa juventude, na verdade, a pauta da juventude em si é uma pauta de sobrevivência, né? Porque você pega os índices de homicídio, mano, assim, a gente vive um verdadeiro genocídio. E é até sintomático a gente ter essa discussão aqui no Antifacast, porque eu lembro do episódio que a gente gravou com o camarada do Minervino lá, o Marcos, e o Vini Rodrigues, né? Que o Vini até falou, que ele tomava muito enquadro e depois de uma certa idade parou, assim, né? Falou, os caras já não me vê como ameaça porque eu não sou mais jovem. Comigo é a mesma coisa, assim, eu tenho mais de 30 e, mano, já faz tempo, hein? Que, tipo, os caras não me abordam e antes era direto, mano. Direto. Então, acho que isso. Pra além dessa questão que a gente falou do trabalho também, pra uma boa parte da nossa população, infelizmente, a pauta da juventude ainda é uma pauta de sobrevivência também, né? E tem isso que você falou, né? Também, acho que a juventude hoje vive uma falta de perspectiva, né? Porque a gente vive um momento de crise muito grave no capitalismo e toda a classe trabalhadora vai sentir. Mas óbvio que a mulher vai sentir diferente, né? O jovem vai sentir diferente, os idosos também vão sentir de uma outra forma. E eu acho que é muito sintomático, até uma conversa que a gente teve no outro podcast de um outro camarada que a gente participou, que pra mim fica muito clara essa questão geracional. Por exemplo, o pessoal que, sei lá, é da minha geração e as anteriores, a gente testemunhou uma certa ascensão social, entre aspas, assim, né? A gente viu a galera que saiu do ensino médio e por conta de políticas públicas acessou o ensino superior e por conta de condições econômicas, tipo, macroeconômicas, assim, conseguiram, tipo, sei lá, uma casinha, um carrinho, né? Naquela pegadinha de endividamento, tá ligado? O monstro. Conquistar o mínimo. Mas ainda conseguiu. E as gerações de hoje já não, tá ligado? É a geração que vai, tipo, ver o tio que se fudeu pra estudar pra ser, sei lá, engenheiro e trabalha de Uber, tá ligado? Não tem perspectiva nenhuma de nada, assim. Tipo, isso é muito triste. Tipo, a minha geração tá todo mundo cagado também, fudido, mas ainda tem esse ímpeto porque sabe, tipo, que já teve coisa melhor e dá pra lutar. Mas eu vejo a juventude, tipo, muito perdida nesse sentido. E acho que até o que o Janderson falou, né? Tipo, você vê, essa questão, né, da treta dos bares na quebrada, tipo, muita gente usando várias drogas, tipo, droga sintética, coisa que, mano, a gente nem sabe o que é na verdade, é muito sintomática dessa falta de perspectiva, né, que a juventude, que a nossa juventude vive, assim. Não, demais. Você quer falar alguma coisa nesse ponto? Com certeza. Eu acho que, marxista não vai querer coisas, falar? né? Como assim, mano? Nós tem muito o que falar, né? Comunista abrir mão de fala é difícil achar. Difícil, comigo é difícil. Mas, não, eu acho que até... Pensando, né? Pô, na verdade a luta da juventude é a luta pela sobrevivência, né? Porque são várias questões, né? E eu acho que o Copeiro falou bem, né? Sobre a luta pela cultura, enfim. E eu acho que também não tá desligada sobre a luta da nossa saúde, né? Porque eu acho que é uma luta que a gente precisa, inclusive, travar no meio da juventude, né? A luta pelo nosso autocuidado mesmo. Porque, até falando assim sobre esse lance das drogas, né? Tipo,
o que está colocado é a gente ter uma rotina de trabalho péssima, né? A exemplo do telemarketing aí, mas tantas outras, né? Tipo assim, caixa de supermercado, ter patrão muito em cima, enfim, né? Daqueles entregador de aplicativo, né? Exatamente. Tipo, a molecada de bike aí, isso é louco, pra cima e pra baixo. E que saúde mental a gente tem, não só nessas condições de trabalho, mas com a perspectiva de futuro mesmo, assim. Inclusive, quando a gente costuma, assim, fazer a brigada do jornal, enfim, fazer as agitações, eu sempre reflito, eu sempre falo, mas é uma reflexão, assim, muito sincera, né? Que a gente que é jovem, por exemplo, não tem a perspectiva de quando vai ter uma casa própria. Nossa, Tipo verdade. assim, mano, eu não tenho uma perspectiva de quando eu vou comprar uma casa própria, tá ligado? Tipo, sem ser nos que fundou onde Judas perdeu a bota, né? Uhum. Tipo, e olhe lá. Eu acho que, assim, essa é a luta da juventude, a luta pela sobrevivência, mas principalmente sobre a gente conseguir se estruturar mesmo, né? Bom, então eu acho que, assim, uma das principais lutas, né, inclusive, é também se manter nas instituições de educação, né? Tipo, se manter na universidade, se manter na escola. E é tudo que o Estado, na verdade, vem, né? Principalmente dos últimos governos, né? Do Temer, do Bolsonaro, né? Que foram governos que atacaram, assim, como principal a educação. Então, a juventude teve que, as entidades, a gente passando em sala, falando, assim, nos principais centros de construir os atos contra os cortes de verba para educação, porque isso, de forma imediata, tinha, claro, assim, o fechamento das universidades. Inclusive, a própria questão, assim, da merenda, quantos centavos era, até então, um repasse federal para as merendas das escolas. E, recentemente, eu estava até entrando, assim, no mapa, tem um site que mostra alguns dados das escolas do estado de São Paulo e tal, né? E aí, teve um dado, assim, muito absurdo, porque, às vezes, passando nas escolas, enfim, sempre quando a gente chega na sala da diretora, né, precisa se provar se você não vai cometer um crime, né, dentro da escola, porque o movimento estiver muito criminalizado, aí sempre tem toda a sala de aula tem uma televisão. Toda sala de aula tem uma televisão, gente. Toda escola tem equipamentos com câmeras, tipo assim, todas. Até as falam assim, não, mas daquela bairro não tem. E aí, nesse site, mostrou que 100% das escolas tem esse sistema de vigilância, de câmera e tal. Mas só 92% das escolas do estado tem acesso ao saneamento básico. É tipo assim, não, é um número alto, né? Mas, gente, por que não é um 100%, entendeu? É o mínimo, né? Exatamente. E aí 30% das escolas têm biblioteca. E a luta que, inclusive, a gente estava fazendo até mesmo dentro de umas escolas era a luta pela biblioteca de você poder ler no intervalo gibi. Assim, acessar, isso é uma luta, né? Nossa, é muito louco. Na escola que eu estudei desde a quinta série até o final do ensino médio, assim, a biblioteca era fechada, mano. Tanto que a gente tava só pra roubar livro. Alguém moscava e deixava a porta aberta. Então. Te levava embora. Na minha escola também não era usado, não. Então. E aí, tipo assim, essa é uma luta que também é da juventude, né? Assim, dentro dos espaços, né? Eu botei mais particular, mas a luta das mulheres, inclusive, pra você poder usar a roupa que você quer dentro da escola, tá ligado? Tipo assim, mais lutas mais locais, mas acho que de forma geral é também pelo tudo que ataca, né? Então, a exemplo, assim, das jornadas de 2013, a juventude cumpriu um papel fundamental, de ir pra rua, de propagandear, assim, né? As demandas da época. E eu acho que também a juventude cumpriu um papel essencial nos atos de rua pelo Fora Bolsonaro. De colocar, inclusive, de não ter medo de colocar que estamos vivendo, assim, uma onda de ascensão do fascismo. E que não é lugar dos jovens fechar com o MBL, fechar com a extrema-direita, né? E sim de a gente colocar no central qual que é a luta. Inclusive, por isso que a gente também acha que precisamos se manter nas ruas para organizar o nosso povo, porque, de forma geral, quando a gente faz as agitações, enfim, fica muito escancarado de que as pessoas estão muito revoltadas com as condições que a gente vive hoje, porque o capitalismo coloca todo mundo, assim, né, os trabalhadores, a gente numa crise e tal, que a nossa consciência, ela já não... A gente não precisa ficar
achando que precisa falar de uma forma que todo mundo vai entender. Não, porque você vive aquilo todo dia. Então, essa também é uma luta, assim, principal da juventude, né? Que a gente identifica que é central, inclusive, a gente tomar essas pautas, né? E colocar qual que é a palavra de ordem, né? E a exemplo, assim, do cenário internacional, né? A UJTE constrói o EIJA, né? Que é o Encontro Nacional de Jovens Anticapitalistas Marxistas-Leninistas, né? Inclusive, teve esse ano, né? Onde a gente também acumula de que não é só o Brasil, né? Que os jovens estão nessa situação. Mas que é um dever, assim, internacional, né? Dos jovens, assim, comunistas, né? De juventudes marxistas-leninistas poderem acumular internacionalmente, até mesmo sobre as questões que a gente vem vivendo climáticas, né? Pô, o capitalismo destrói o sistema, assim, que a gente... o próprio ambiente, né? Meio ambiente que a gente vive. Qual que é a nossa perspectiva, né? E se a gente se deixar essa pauta também só na mão do... Quem fala que é o ecocapitalismo, então, que é só a gente diminuir o tempo do nosso banho, né? Reciclar o nosso lixo que resolve as coisas, mas é uma parada, assim, muito séria também. E que a gente precisa acumular internacionalmente, porque hoje, né, quantos lixos, então, a Amazon não produz? As empresas, né, quem detém as empresas de carvão, de metal, né? De fato, a burguesia, assim, um grande empresariado, né? A exemplo do nosso país, o agronegócio, né? O que foi os crimes cometidos durante o governo do Bolsonaro, né? Do desmatamento da Amazônia, do próprio... Como que é o nome? Pantanal. Perto do Mato Grosso do Sul. Pantanal, exatamente. Teve uma crise muito profunda, assim, no Pantanal, né? As queimadas. Exatamente, as queimadas. E é algo que impacta a nossa vida, tá ligado? Acho que é, assim... pouco disso. E é uma forma também que o capitalismo se apropria dessas opressões que a gente passa, de gênero, de classe, de raça, para manter a gente separado e contribuir para a nossa falta de conscientização, né? Porque se as pessoas mais velhas estão mais preocupadas em julgar os jovens como burros, inexperientes ou imaturos, ou tipo, quando você tiver a minha idade você vai entender, quando você tiver uma família para sustentar você vai entender, de fato, é uma outra... É um outro contexto ali, é uma outra vida, quando é o seu salário que coloca comida dentro de casa, é o seu salário que paga o aluguel, que paga a conta de luz, de água. Mas não quer dizer que a gente tenha que passar por isso para entender como que funciona, né? E aí, até críticas que a gente recebe no podcast, assim, que a gente soltou um corte, eu tava falando sobre a organização dos coletivos, né, fascistas aqui em São Paulo, e um dos comentários era assim, o que essa fedelha sabe? Essa menina não sabe nem... sabe nada da vida. Não sabe nada da vida, o que ela tá falando? E aí você fica tipo, eu não posso saber ler? Eu tenho que ter vivido a ditadura militar, eu tenho que ter vivido a ascensão do Mussolini, do Hitler, pra eu entender o que é nazismo, o que é fascismo. É uma negação do conhecimento. E viver o dia a dia, né? E também, mas é uma negação do conhecimento, que você pode ter, por filme, por livro, por estudando, por música. Sim. E relatos, né? Relatos, e é triste, porque é a nossa classe que reproduz isso também, né? De achar que, quando você tiver que trabalhar, você não vai ter tempo para estudar. E é uma constatação da verdade. Mas não é também que a gente só quer ficar estudando, a gente quer trabalhar, mas vai trabalhar do quê? Não tem emprego, cara. Sim. Esse conflito de gerações, na real, até acho que pode ser... Deve, né? Deve não, é um problema. Dentro das próprias organizações, assim, também, né? E eu acho que, mano, eu vou falar a real, eu sou velho já, mano. Eu sou cansado, assim. A Vitória sabe, eu sou daqueles que eu gosto de dormir cedo e acordar cedo pra varrer quintal. Daí... Só que, mano, tem uma coisa que entra muito nessa perspectiva que você tava falando, né? Do pessoal falar, quando você é velho, você vai ter... Quando você fica mais velho, você tem responsabilidade, tem família... Que é a galera vai ficando mais velha, vai saindo da militância. Então eu acho que, mobilizar a juventude, ter uma juventude bem consolidada, assim, atesta a saúde da organização, na real. Porque, mano,
passou dos 30, vai ficando cada vez mais raro você ter gente, assim. E acho que a juventude tem um aspecto muito importante, que daí acho que atesta mais ainda a importância política da juventude, que é o ímpeto de fazer as coisas, tá ligado? Enquanto a gente que é mais velho tende a ser muito mais reflexivo, mano, por N questões da vida, assim, tal, que de fato existe uma diferença geracional, isso a gente não pode negar, né? Acho que o que é problemático é quando você coloca que só uma perspectiva tá certa, assim. Tem momentos que você tem que ter o ímpeto de fazer as coisas mesmo e ponto. Mas tem momentos que você tem que refletir mais também. Eu acho que balancear isso e ter esse diálogo é completamente saudável dentro das organizações. Mas enfim, se a gente pega a história, né, da política, do capitalismo, do século XX pra cá, que tem essa história das grandes mobilizações de massa e tal, a juventude é um elemento estratégico, né? Tem a juventude hitlerista, da mesma forma que teve o Komsomol na União Soviética, a juventude lá na China, a UJC cubana, né? Aqui no Brasil também teve essa disputa com os integralistas e tudo mais. Então, acho que é uma pauta que é muito importante dos partidos estarem cientes dessa diferença geracional, desses conflitos que vão ser inevitáveis em alguns momentos, mas, de fato, é muito importante a gente mobilizar a juventude, porque, mano, a juventude é o motor do partido no final, né? Você pega a foto de ato, mano, a juventude em peso, com bandeira, tá ligado? Com palavra de ordem, e faz segurança, e enfim... tudo esse é o papel da juventude, mano. Tipo, tem até uma banda que é até do ABC, uma banda punk que eu gosto muito, que chama Auster, que eles tinham uma música que chamava Morte aos Velhos. E gerou a maior problema, assim, na época. O pessoal, nossa, o que eles estão falando? Mas não é nessa perspectiva. Tava saindo da ditadura militar, a gente tava passando por um processo de construir uma outra concepção de ser jovem no Brasil, né? E a ideia é isso, mano. Tipo, a gente que é velho tá passando, mano. Quem vai fazer as coisas é a juventude. Então, tipo, tem que ter essa importância muito clara, assim, acho que para todas as organizações e todos os partidos. Pode crer. Você falou que até na direita, né, eles acabam se organizando enquanto juventude. E a gente vê isso, pô. Você chegou aí no CONUNE? Eu não fui no CONUNE, né? Aconteceu o congresso da ONU recentemente e aí surgiu lá... Eu não lembro se é recente, se eles já tinham aparecido outras vezes, né? Eu confesso que sobre a conjuntura do movimento estudantil eu não sou dos mais inteirados, até que deveria, mas acabo não sendo. No entanto, eu sei que surgiu lá, acho que é o UJL, né? Não vou nem falar o nome completo para não dar uma mídia. Acontece que, enfim, acaba sendo inexpressivo porque, enquanto classe, eles, acho que um jovem realmente burguês, realmente filho de um empresário muito rico, realmente filho de alguém muito poderoso, acho que dificilmente vai ficar militando pelo liberalismo, né? Geralmente são expressões ali da classe média mais bochecha rosa, assim. Foi uns moleque desses lá brincar de política no CONUNE e acabaram tomando um susto lá, né? Que os comunistas colocaram eles pra ficarem assustados, assim. Em outro episódio, inclusive, e aí tá aí a importância de uma juventude comunista organizada mesmo, outro episódio foi mais juventude, acho que tava até o JR lá em Campinas, quando o Holiday tentou organizar lá, junto com a MBL e as juventudes liberais dele, tentaram organizar um debate para falar mal da universidade pública, do caráter público da universidade, né? E aí as juventudes comunistas foram lá e impediram, né? Não lembro se concretamente, acho que cortaram o fio do microfone, umas paradas assim, impediram eles de falar. E realmente não aconteceu o debate, assim. Acho que é um sinal de que a existência de juventudes comunistas acho que é crucial, é fundamental. Tem coisa que se não são as tais para pautar, as juventudes comunistas, poucos pautariam, né? Poucos pautariam. Sei lá, refeição na universidade. Quem é que vai pautar refeição na universidade? O jovem que tem grana para ir para fora da universidade comer na lanchonete ou quem tá com fome na faculdade? Quem está com fome na faculdade, né? Geralmente é o jovem trabalhador, ou até mesmo um jovem estudante médio que não tem muita regalia, né? Que acaba tendo uma vida um pouco mais dura do que de outros. São esses que precisam, né? Então, se não tem uma juventude comunista ali para travar as paradas, e aí eu amplio isso para bairro também, para movimento até de esporte, que, a gente é bem empobrecido enquanto movimento comunista no Brasil, né? Acho que eu falo isso enquanto esquerda mesmo, né? Bem empobrecido com relação a pontos de vista, acúmulos sobre esporte, sei lá, sobre atividades físicas, artes marciais. Vocês, por exemplo, da ação antifascista, né, já estão desenvolvendo academia aí.
É um plano, por enquanto, só na teoria, né, do PCB Noroeste, mas é uma meta. Eu falei lá no diálogo que eu tive com a página de vocês, até comentei sobre isso. Acho que é uma tarefa de todos, assim, que se colocam como revolucionário, é também se preparar mental e fisicamente, assim. Acho que envolve isso, justamente para enfrentar momentos como esse, sabe? Quando juventudes liberais tentam se atrever das coisas, assim. Acho que a juventude liberal tem que ficar na internet mesmo e atrás dos fakes deles, comentando besteira e só. Não tem que ficar se metendo em política, não, e se meter vai ter resposta. É isso. Vai ter susto. Dá um sustinho. Mano, já caminhando aqui pro final, que o nosso tempo tá estourando, eu queria que vocês falassem, assim, no momento atual, quais as principais pautas que vocês levam? Quais as principais lutas para as juventudes anticapitalistas aí, para o JR e para o JC? Posso começar aqui? Eu acho que, principalmente, a compreensão assim, que a gente tem que ter, até mesmo do porquê as coisas vêm se radicalizando, porque a luta de classes vem se acirrando nesse último período. E a luta tanto em defesa da cultura popular, a luta em defesa assim, de melhores condições de trabalho, de você ter o acesso à educação, né? Então, contra o vestibular, enfim, de você conseguir viver dignamente. É a luta, acho que principal, que se tem colocado como palavra de ordem, é lutar contra essas reformas liberais hoje, que são fruto, assim, inclusive defendidas pelos fascistas. Então, essa é uma das palavras de ordem, porque a reforma do novo ensino médio, a reforma tributária e o que é mesmo a reforma da Previdência, né? Falando em contradição de gerações, e até falando que a gente quer já pensar muito pouco no futuro, mas se você vê o que é a reforma da Previdência, você vai aposentar, qual que é a perspectiva de você se aposentar? Qual que é a perspectiva, então, de quem trabalha no telemarketing que não tem a carteira assinada? Tem esse detalhe, né? Muitos não têm a carteira assinada. Quem trampa no iFood, enfim, nessas empresas, em cima de uma bike, também não tem a carteira assinada, não. O estágio também não é a carteira assinada. Então, a luta central tem que ser a luta anticapitalista. A luta contra as reformas liberais, a luta defendendo a educação, por mais orçamento da educação. Inclusive, por isso que a UJR, né, junto com a UP, né, o Jornal A Verdade, a Ação Antifascista, a gente vem fazendo a luta também contra o arcabouço fiscal, esse novo teto de gastos, assim, que é um absurdo. As entidades estudantis precisam denunciar. A gente precisa colocar isso na boca do nosso povo. Precisamos pressionar, porque apesar de estarmos vivendo num governo, né, de esquerda, muito diferente de um governo fascista, mas mesmo assim é um governo que concilia. É um governo que dá as mãos para o grande empresariado, dá as mãos para o agronegócio. Então, a gente, inclusive, não pode achar que a nossa juventude é besta o suficiente para falar que a juventude só quer falar sobre descansar. A juventude não quer só descansar, porque, na verdade, o que garante, assim, as nossas condições de vida não são essas. Assim, o que garante as nossas condições de vida é a gente pensar, então, como a gente vai ter uma casa? Os jovens estão presentes nas ocupações, né, urbanas do MLB. As mulheres estão encabeçando, as mulheres jovens, inclusive, recentemente construíram um encontro nacional de mulheres, né, na América Latina. E foi algo, inclusive, até que internacionalmente não pude estar presente, né, mas assisti vídeos, acompanhei, né, as matérias que saíram, tive amigas também companheiras que foram, e colocaram que as mulheres de outros países acharam interessante que o movimento de mulheres do Agabenário, né, junto com a UJR, estava um grande presente, assim, à juventude, né, que isso dá um poder, assim, inclusive de renovação do movimento revolucionário e de que é muito possível o nosso povo ser poder. E quando a gente faz essas ações, conversa assim, né, faz as brigadas do Jornal A Verdade, faz as lutas estudantis, a luta no seu local de trabalho, ou inclusive consegue organizar mais trabalhadores e trabalhadoras, né, de onde você trampa através das nossos movimentos sociais, a gente vê que é possível o nosso povo ser poder. É muito possível, inclusive, porque as condições materiais que nós vivemos hoje são, assim, absurdas, né? Inclusive, o Marx, né, até fala isso no começo do manifesto, né? Que fala que a classe operária, o nosso povo, não tem nada a perder. Então, eu acho que é isso, assim. A gente precisa ter como palavra de ordem ser contra essas reformas liberais
e também ter o poder, assim, inclusive, e a confiança de que é possível a gente tomar o poder, é possível, inclusive, mais, né? O que a gente conquistou e que ainda assim está muito estável, né, ainda nesses meses, é pouco. E que se a gente não tiver rapidez de conseguir organizar cada vez mais esses jovens, a gente vai viver mais novas crises do capitalismo, né? Novas ascensões do fascismo. É isso. Pode crer. Acho que antes mesmo de responder é importante, né? Acho que é uma coisa que a gente não chegou a falar nesses termos, até pelo tempo. Mas o JC e o JR, embora sejam organizações diferentes, né, acabam inevitavelmente concordando com uma série de coisas, porque a gente é comunista, muito embora programaticamente diferentes. Então, também eu acho que a luta contra todas as reformas que foram aprovadas durante Temer e Bolsonaro são fundamentais para travar a luta contra. Acho que a luta contra o novo arcabouço fiscal, ou o novo teto de gastos, melhor dizendo, é fundamental e crucial. A gente também está nas articulações e debates com relação a essa luta, né? São poucas forças de esquerda hoje, infelizmente, que estão travando essa luta, porque tem também um compromisso, né, com esse ritmo de governo do campo da democracia, ou melhor, do campo democrático popular, e que tem muito mais interesse em manter uma governabilidade estável e tudo mais, manter ali os seus cargos de dirigentes sindicais e de assessorias e de parlamentares e tudo mais, do que enfrentar as coisas, colocar o dedo nas feridas, às vezes até perder visibilidade em nome da verdade, né? Muitos têm medo disso e acabam não travando essa luta tão fundamental que acho que poucas organizações têm travado, né? Acho que o PCB, a UP, o PSTU e poucas outras assim que têm pautado, né? Outros complexos de organizações da esquerda radical também têm pautado, mas são poucas pessoas e poucas organizações. E é fundamental, mano. Acho que pro campo dos jovens trabalhadores, mano, a gente defende o imediato fim do trabalho infantil. Claro que isso não acaba de a noite pro dia, e acho que até mesmo a Revolução Socialista teria suas dificuldades para sanar esse problema. Mas ainda nos marcos do capitalismo a gente tem que gritar contra esse tipo de absurdo. Porque já existe o ECA, por exemplo, existe uma série de regras que foram conquistas populares e que precisam ser respeitadas, né? Mano, inclusive isso é um problema dentro do próprio centro do capitalismo, né? Que eu tenho acompanhado aí, tem alguns estados norte-americanos que estão regulamentando cada vez idades menores, assim, pra galera trampar. Tipo, acho que na Coreia do Sul também, né? Tipo, teve uma legislação agora aprovada que... Vou dar uma pesquisada sobre essas paradas. Nossa. Então, é um absurdo, até porque, tipo, a força de trabalho a força dos Estados Unidos, né, que tá sempre envolvido nisso. A força de trabalho da juventude, em períodos de crise, por exemplo, é a mais barata para ser contratada. Aí eles vão lá contratar alguns, faz um programinha ali de jovem profissionalizante e tudo mais, mas aí vem outra crise e descarta o jovem, porque também às vezes é mão de obra com a qualificação que eles julgam aquém, né? Então o jovem ele fica nesse pivô no mercado de trabalho, então é claro que ele é sempre uma pauta, né? E sempre se ferra, assim. O trabalho infantil até hoje existe, mesmo com a série de regulamentações trabalhistas, né? Que inclusive se enfraqueceram com o fim do Ministério do Trabalho um tempo atrás, né? A gente luta também, acho que isso é uma pauta muito importante que a UJC costuma carregar, que é a luta por universidade popular. É o nome do movimento que a UJC constrói, né? O Movimento por Universidade Popular, a sigla MUP, né? Que consiste em defender uma série de pautas, né? Um programa realmente popular para a universidade, a começar pelo fim do vestibular. E por quê? Isso é polêmico, né? A gente entende que o vestibular tem que acabar porque o conhecimento acumulado de uma sociedade, ele não deve ser separado por critério, por provas, sabe? A prova, mano, ela é um dia e algumas horas para provar que você tá preparado pro resto da vida, sabe? Então, vale a pena concentrar tanta importância assim em alguns dias e horas de vestibular, sabe? Uma vez que, sei lá, a riqueza da sociedade, a riqueza das ideias, tá ligado? São construídas por todo mundo em cooperação, sabe? Então a gente entende que é uma maneira de filtrar pros interesses do capital os formandos, né? Então a gente não é a favor desse tipo de pauta, assim como o fortalecimento das refeições nos espaços de escola pública, né? Assim como, por exemplo, o fim das guardas
de universidades e seus hábitos corriqueiramente racistas, né, corriqueiramente chatos e tudo mais. Enfim, a luta por uma universidade realmente popular, onde o conhecimento seja produzido ali em prol dos trabalhadores, né, que tenha vínculos com sindicatos, tá ligado? Vínculos com bairros, sabe? As universidades terem vínculos com bairros, terem enraizamento nos próprios bairros. Eu acho que, se eu não me engano, está sendo travado a luta pela criação de uma federal lá na Zona Sul, vou começar a acompanhar mais. Uma Unifesp, né? Uma camarada minha tá acompanhando, eu tô acompanhando um pouco, eu não sou da Zona Sul, mas eu gosto de acompanhar essas paradas. É importante coisas assim, né? Acho que faz parte também de uma concepção de universidade popular. A luta contra a criminalização dos bailes funks, que é absurdo a quantidade de jovem que é atingido por isso e o quanto isso é pouco falado, tá ligado? E a luta pela redução da jornada de trabalho, acho que é presente essa pauta. E tem tudo a ver, parece que são palavras jogadas ao vento, mas tem tudo a ver com a luta contra a criminalização dos bailes funks e pelo descanso, né? Porque, o trabalhador ele só é desesperado para dormir logo essas 8 horas que vão vir, porque o trabalho é intenso, né? Então por isso que um jovem não pode nem ouvir um som alto na rua, né? E a cidade também é toda estreita, todas as favelas, todas com a geografia complicada ali, então fica difícil para todo mundo conviver bem, né? E acho que é uma luta central também. E acho que, enfim, o conjunto de lutas socialistas elas vão surgindo na medida que a conjuntura vai aparecendo, né? No mais, caso tenha me escapado algo, eu deixo a referência aí, vocês podem acompanhar as nossas bandeiras de luta, nossas pautas, pelo site, tá ligado? Tem o site da UJC, tem o site do PCB, tem o jornal Poder Popular, que eu pequei de não ter trazido aqui, como a companheira fez bem com o dela. Tem o jornal O Poder Popular, que é o jornal do PCB, tá ligado? Onde a gente leva uma série de bandeiras ali também, onde a gente pauta uma série de coisas. E acho que ali vocês vão conseguir achar uma série de bandeiras de luta que vão contemplar, com certeza, os anseios de alguém que está revoltado com esse sistema. Beleza, da hora, queria agradecer demais aí a presença de vocês. Corre monstro, a luta não pode parar. E é isso. Vocês querem fazer as considerações finais? Sim, você falou das redes, né? Lembrei aí, deixar a dica aí, o recado para todo mundo que ainda não conhece a UJR, a União da Juventude Rebelião, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, olhar o nosso site, lá também tem o nosso programa, o que a gente defende, algumas resoluções, né, então da área da educação, da saúde, a importância de a gente se cuidar, né, e também conhecer o jornal A Verdade, né, através das nossas mídias, mídia A Verdade, que é o jornal que a gente constrói popularmente, né? Pede uma contribuição a cada quinzena de R$2, mas também tem aí o nosso site com várias matérias gratuitas, enfim, conhecer aí os nossos movimentos também. Da hora. Eu primeiramente te convidaria, né, além dos sites das organizações da qual eu faço parte, você pode visitar também os meus canais, né? Eu sou funkeiro comunista, lembrando, acho que a gente não teve muito tempo para pautar isso aqui. No entanto, eu tento fazer ali do funk um instrumento de agitação e propaganda revolucionária, né, para destilar de fato ódio de classe mesmo, só que contra a burguesia, que eu sou a favor que isso exista. E é Camarada Janderson em qualquer rede social, certo? Em qualquer uma vai estar Camarada Janderson, com essa composição mesmo, certo? E gostaria de agradecer aqui o convite, tá ligado? Pra Vitória e pro Pedro, né? Isso. Eu, inclusive, ali por 2016, entre 2016 e 2017, eu quase que fiz parte da ação antifascista São Paulo oficialmente, tá ligado? Eu cheguei a me aproximar, fiz algumas ações juntas, acho que 2 marchas antifascistas, 16 e 17. Eu cheguei a estar em diálogo, assim, com a divulgação, com a construção e tal. Conheci até um pessoal, tinha uma moça chamada Sofia, antigamente não sei se ela permanece, que construía, e aí ela era da época, acho que eu só lembro dela nominalmente. Então agradecer aí, a maior satisfação, porque já quase fiz parte disso tudo, acho que a gente tá no mesmo cenário paulista aqui, uma cidade fascista pra caramba, e se a gente não se organiza também por isso, a gente acaba sendo engolido por esses caras aí. E acho que é isso, mano. Importante também colocar, né, que apesar, não vamos fingir que não tá acontecendo nada, né? Vocês devem estar me vendo um pouco cabisbaixo também, um pouco desanimadinho, um pouco cansado. Estamos vivendo uma crise interna no partido, no PCB, né? Apelar também, só vou dizer uma coisa, né?
chequem todas as informações e pensem um pouco no quanto que muitas vezes, né, as informações, quando você não tem elas e tudo mais, isso pode configurar seu posicionamento de maneira às vezes cega, né? E é isso, vamos apurar tudo, vamos estudar o movimento comunista brasileiro, vamos debater as coisas, que a gente vai sair desse ano, a gente vai sair desse ciclo de dificuldade mais fortalecido com certeza, certo? Que a gente tem que ser o partido PCB acho que é uma entidade da classe mesmo, né? Não é de ninguém em particular, não é de nenhum grupo em particular, é uma entidade da nossa classe, então a gente tem que entendê-lo assim e passá-lo a construí-lo assim, tá ligado? Então é isso. Obrigado novamente pela oportunidade. A gente que agradece. Disponham, precisando da ação antifascista, é só dar um salve, do Antifacast, mesma fita. E isso, né? Apareçam lá pra treinar na nossa academia. Isso. E eu lembrei aqui na conversa, só pra fechar aqui, né, pra reforçar a importância da juventude, eu lembrei de uma cena que aconteceu na última eleição, né, que tava todo aquele clima tenso, galera falando que não ia nem de vermelho pra votar, assim, e tal, inclusive... Na entrada pra escola eu vi um pessoal, umas tiazinhas discutindo isso. E eu tinha ido com a camiseta do MST. E daí eu lembro que lá dentro, mano, tinha eu com a camiseta do MST e tinha um tiozão com a camiseta da União Soviética, assim, ó. Tiozão mó destacadão. E, mano, do nada tinha uma garota, assim, ó. Ela devia ter, mano, no máximo 16 anos. Ela tinha idade mínima pra votar. E ela tava com a camiseta do OJR, tá ligado? Então, tipo, tem coisas que se não for a juventude pra fazer, tipo... Ninguém mais faz. Eu fui votar inteira com os adesivos das minhas candidatas. Isso. Votar na minha governadora, Carol Vigliar, fui assim também, sem medo nenhum. Não, Aqui na minha quebrada tava suave esse clima estético também, mas eu sei que em São Paulo rolou, né? Sim, claro, essa tensão, assim. Mas é isso. Onde muitas vezes nós que é velho vacila, é a juventude que assume. Beleza? Valeu, obrigadão mais uma vez. Pessoal. Falou, pessoal, até o próximo.